Imagine você sair de casa para o trabalho e num caminho você para numa banca de revista que você gosta e começa a ler um jornal ou um folhetim, e nesse jornal tem lá a crítica de um livro sobre uma mulher que você nunca viu. E você se identifica automaticamente com essa história e você resolve escrever cartas para essa mulher, para essa escritora, e você fica presa nessa história porque você tem certeza que é muito importante que você escreva para essa mulher, porque é a sua forma também de desabafar. Essa é a motivação da Françoise Egar para escrever o livro Cartas a uma Negra, que eu vou trazer aqui uma resenha bem bacana pra gente nesse vídeo. Para você que não me conhece, eu sou a Fernanda de Moraes e eu estou aqui administrando o canal Primeira Impressão, que está aqui no YouTube, mas também está lá no Instagram e no TikTok. E eu trago conteúdos falando sobre livros, literatura e sociedade. Então, volta e meia você vai encontrar aqui uma resenha de um livro, ou você também pode encontrar vídeos falando sobre questões da nossa sociedade. Gente, o livro que eu tô falando aqui é o Cartas a uma Negra. Vou colocar aqui a foto do livro, porque eu não li o livro físico, eu li o livro em e-book, no leitor digital. Mas eu quero muito que vocês saibam como é esse livro traduzido aqui no Brasil em 2017 pela editora Todavia, e vale muito a pena a leitura. A Françoise Egar é a autora do Cartas a uma Negra, e essas cartas, na verdade, foram escritas para Carolina Maria de Jesus, porque a Françoise leu nesse folhetim alguns trechos do livro Quarto de Despejo, em 1962. E esse livro ficou durante muito tempo escondidinho lá na França. Na verdade, demorou muito tempo para ser encontrado, traduzido e revelado para os leitores aqui do Brasil. Então, assim, é uma grande vitória e é uma grande alegria que a gente tenha contato com essa autora martinicana, né, que viveu praticamente toda a vida na França e que fez essa beleza de obra, essa beleza de livro, e eu quero muito que vocês leiam, que vocês conheçam, assim como eu conheci. Na verdade, eu fiz a resenha, eu escrevi a resenha desse livro ano passado, em 2023, muito logo após eu tenha feito a leitura por indicação de uma queridíssima, e isso me ajudou muito, contribuiu muito também para a minha pesquisa de mestrado. Eu estou fazendo mestrado em letras, e o meu objeto de estudo não é a Françoise Egar, não é o Cartas a uma Negra, mas sim a Carolina Maria de Jesus e a sua obra. E isso é muito relevante porque revela uma conexão entre Carolina Maria de Jesus e outras autoras ao redor do mundo. A Françoise Egar é uma dessas mulheres que escreveu de forma epistolar. Ela escrevia cartas para a Carolina, e nessas cartas ela relatava o que acontecia com ela lá na França. Ela tinha 5 filhos, ela morava com um marido que era da reserva militar da França. A Martinica, que é um território ultramarino da França, não tem independência. Então a Françoise, apesar de ser casada e o marido está sempre dizendo que ela não precisa trabalhar, ainda assim ela presta serviços nas casas das famílias abastadas na França. Então ela trabalha como doméstica, assim como a maioria das mulheres que vêm da Martinica naquele período, para trabalhar em casas de família, né? Mas durante o livro ela vai trazendo diversas humilhações, diversas dificuldades nos trabalhos que ela consegue, e em vários momentos ela fica se perguntando por que ela continua trabalhando nessas casas, por que ela continua prestando esse tipo de serviço, né? Se ela pode ficar em casa, e ela não entende isso, e depois você percebe que é um trabalho dela revolucionário, né? A Françoise, ou a Mame Egar, como é conhecida atualmente, foi criado um instituto com esse nome para a Françoise. Ela batalha não só em prol da própria independência enquanto mulher, mas como uma forma de libertar aquelas mulheres que vinham da Martinica com um sonho de melhorar de vida, vinham para a França, né? Iam para a França, na verdade, com esse sonho de melhorar de vida, de melhorar as condições, e infelizmente, na maioria das vezes, eram enganadas e passavam por humilhações terríveis. Essa é
esse é um dos grandes feitos da Françoise, né? Porque ela, de certa forma, traz essa conscientização para essas mulheres e ela escreve enquanto isso, ela vai escrevendo esses momentos, ela vai relatando as dificuldades que ela passa e é um jeito que ela encontrou de dizer assim, olha, eu preciso falar disso com alguém, eu tenho todas essas coisas acontecendo na minha cabeça e eu preciso compartilhar isso com alguém. Então, ela descobre que a Carolina Maria de Jesus faz isso no Brasil, né? A Carolina é em forma de diário, a Carolina escreve como os diários, né? Os diários nos cadernos. A Carolina, que era uma catadora de papel, uma catadora de resíduo para viver, mas que de fato se intitulava poetisa e escritora. E a Françoise, ela fazia o quê? Ela fazia cartas, ela escrevia essas cartas para dizer a Carolina, olha Carolina, eu entendo o que é que você está passando, eu entendo o que você está vivendo e eu quero que você também saiba das coisas que acontecem aqui na França, que são muito parecidas aí com as coisas que acontecem no Brasil com você. Há uma diferença na escrita, mesmo porque a Françoise, ela é uma pessoa alfabetizada, ela cursou o ensino médio, né, o atual ensino médio, ela tem um curso de datilografia e ela escreve bem, né, ela consegue construir os raciocínios, os pensamentos, mas ela teve a condição de ir à escola, de frequentar até os últimos anos da escola, né, e ter essa formação, ao contrário da Carolina Maria de Jesus, né, que, como a gente sabe, não teve condições de finalizar os seus estudos, mas que era apaixonada por livros, por escrita, pela poesia, e ela escrevia com essas memórias, né, ela escrevia do modo como ela falava muitas vezes. Essa é uma realidade que a gente pode vivenciar na escrita dos seus livros, em especial no Quarto de Despejo. No novo romance que a Carolina também escreveu e que está sendo agora publicado pela Companhia das Letras, também é perceptível o modo como a Carolina ela tem contato com a escrita, ela sabe do que ela está falando, mas ela nem sempre consegue reproduzir da forma como ela lê. Então, assim, essa é uma grande diferença entre a Egar e a Carolina. Uma outra coisa é que a Françoise ela é apaixonada pelo seu povo, pela Martinica. Então, ela tá sempre falando muito bem das mulheres, ela fala dessas mulheres, ela fala da condição que essas mulheres estão sofrendo, né? Então, ela tem, assim, um ímpeto, né? Uma gana de lutar por essas pessoas, que não é algo, assim, que eu percebo na vida de Carolina. Enquanto eu vou lendo, enquanto eu tenho estudado, tenho lido a biografia dela, eu ainda não percebi essa luta. Ela identifica que há problemas, né, com a população pobre, com as pessoas que moram ali naquela favela e por onde ela passa, mas de fato assim não há uma luta da Carolina como há uma luta da Françoise. Na Françoise, a escrita dela é esse instrumento de luta, é esse instrumento de revolta, de revolução. Esse trabalho da Françoise é tão diferente que, de fato, ela descreve isso no livro, né? Ela diz que o fato dela ir trabalhar, por exemplo, fora, em casas de família, esse trabalho ela entende como um estudo, uma experiência, uma coleta de dados sobre as mulheres negras que vão trabalhar, que saem da Martinique e vão trabalhar na França, né? Então, assim, é para ela realmente um modo de entender como aquelas pessoas estão vivendo, como elas são tratadas, como elas se comportam, e que poderia ser um ensaio, mas na verdade está em forma de cartas, né? Então ela adota um critério diferente, mas eu acho que a gente pode entender também como ensaio, porque essas informações são muito relevantes e ela estava coletando, ela estava pensando essas informações diretamente na fonte. Então, é muito, muito importante que a gente dê bastante atenção ao que a Françoise escreveu. Uma outra diferença que eu consigo perceber são as violências às quais Carolina Maria de Jesus está sujeita no Brasil, né? No modo como ela vive, no barraco, dentro daquele barraco que ela mesma construiu, né, com madeira, com zinco. O fato de ter que deixar as crianças no barraco sozinhas, muitas vezes, né, ela tem muito medo, ela tá sempre falando sobre isso.
sobre a dificuldade que ela tem, o medo que ela tem, né, de ser agredida, de ter as crianças agredidas. E a Françoise, ela não tem que se preocupar com isso. Mas a Carolina, ela escreve abertamente, na hora que ela quer, na verdade, na hora que ela pode, né? Que é sempre quando ela termina os trabalhos dela, ou então de manhã cedo, né? E às vezes quando tá chovendo, porque quando chove ela não pode sair para catar papel, infelizmente ela depende disso, né? E as condições climáticas são um agravante na vida de Carolina. A Françoise, ela tem dificuldades para escrever, mas muitas dificuldades. Primeiro porque os filhos dela ficam o tempo todo pressionando a mãe, né? Por que ela tá escrevendo aquilo, que o que ela tá escrevendo não tem significado. E eles pegam os lápis dela, pegam os cadernos dela. Então, a dificuldade que Carolina tem de escrever é a dificuldade de ter um caderno, de ter uma caneta, de ter um lugar. E a dificuldade que a Françoise vai ter é justamente desse entendimento da família. O marido da Françoise, por exemplo, esconde a caneta dela para que ela não escreva. Então, nesse ponto, a Françoise e a Carolina, elas têm adversários e dificuldades em escrita. E esse teto todo seu que a mulher precisa para escrever, para elas são representados de formas diferentes. Porque apesar da Carolina não ser impedida por ninguém ou não ser confrontada por ninguém pela escrita, ela tem dificuldades outras a enfrentar. A Françoise Egar chama o que ela está fazendo, né, essas escritas em forma de carta para Carolina, ela chama de experiência documental e ela está sempre falando que a gente só pode falar sobre aquilo que a gente experimenta. Então você percebe que o fato dela estar trabalhando em casa de família e fazer esses relatos escritos é, na verdade, uma forma, sim, de experienciar a situação e documentá-la. Então, por isso que eu disse que poderia ser um ensaio, caso ela tivesse tido o apoio necessário naquele momento, ou se ela estivesse, principalmente, se ela estivesse dentro da universidade, né? Pelo modo como ela tratou essas informações. Ao contrário da Carolina, que ficou durante muito tempo buscando pessoas para publicar o seu livro. A Carolina tinha plena certeza de que o livro dela poderia ser publicado. Existem passagens da Carolina no Rio de Janeiro, ela dando entrevista, ela buscava jornalistas, ela foi visitar vários jornais, né? Ela mandou o livro dela para os Estados Unidos. A Françoise não acreditava que a sua obra poderia ser publicada. Ela não tinha nenhuma esperança, na verdade, de que sua obra pudesse ser publicada e ela tem muita dificuldade em entender isso também pelo descrédito das pessoas que viviam ao seu redor, né? Não só o marido, não só os filhos, mas os amigos, alguns amigos e amigas falavam para ela, né, que escrever não enchia o prato, né? Escrever não fazia ninguém comer, que trabalhar trazia comida para casa. Então, assim, essa dificuldade que a Françoise tinha de acreditar na sua própria escrita, talvez tenha sido um fator que a Carolina nunca enfrentou, né? Porque a Carolina, ela tinha certeza de que ela podia ser publicada, não à toa se intitulava escritora e poeta, né? E a verdade é que Carolina conseguiu, a trancos e barrancos, esse lugar de publicação e foi tão bem visto, né, de cara, né, foram muitos livros publicados. Carolina vendeu muitos livros em vida, né, principalmente Quarto de Despejo, vendeu também outros livros, né, e depois da sua morte, outros livros foram publicados e estão sendo publicados ainda hoje pela Companhia das Letras, que fundou um conselho editorial em 2021, para fazer a reunião desse material, fazer a reunião de tudo que a Carolina escreveu, que está arquivado na prefeitura, no Arquivo Municipal de Sacramento, em Minas Gerais, e trazer à tona todo o acervo literário produzido por Carolina, né? Então, é um trabalho, assim, de recuperação desse acervo, porque muitas coisas que Carolina escreveu não foram publicadas enquanto ela estava viva, mas ela acreditava nisso, ela sempre acreditou nisso. A Françoise não. A Françoise
passou por maus bocados até publicar o seu livro, porque ela não acreditava. E quando a gente não acredita no nosso sonho, parece que ninguém acredita também. Para François, a escrita sempre foi uma segunda atividade, ao contrário de Carolina, que escrevia e tinha a coleta de resíduos como uma segunda atividade. Ela só fazia aquilo porque ela realmente precisava comer, porque ela precisava manter os filhos, mas não era a sua primeira atividade. A sua primeira atividade sempre foi escrever, sempre foi pensar acerca das coisas que ela vivia e descrever no papel o modo como ela sentia aquilo. O livro em si, a tradução feita pela Todavia, é um livro muito bem traduzido, tem 4 textos de apoio, se eu não me engano, inclusive da Maria Clara Machado. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a tese de doutorado da Maria Clara Machado, que escreveu um livro, ou que escreveu a tese dela de doutorado, baseado no livro da François, né? E essas conexões possíveis com a Carolina Maria de Jesus, eu acho que vale muito a pena da leitura. A Maria Clara Machado fez um trabalho muito bacana de coleta, de pesquisa. E o mais interessante, gente, é agora que a gente tá, eu acho que chegando ao final desse vídeo, é a gente prestar bastante atenção no quanto a François se colocava na escrita como sujeito do que ela estava vivendo. E ela era tão sujeito do que ela estava vivendo, do que ela estava escrevendo, que ela precisava experienciar a situação. E é nesse momento que a gente entende a importância da subjetividade na escrita, né? Teve um momento na nossa história em que só pessoas brancas, homens, né? A heteronormatividade, o modo como a nossa história foi construída, esteve na mão de um grupo muito restrito. Tanto a nossa história aqui no Brasil, como toda a história do mundo. E o poder que a François tem quando ela escreve, o poder que a Carolina Maria de Jesus tem quando ela escreve é justamente de se tornar sujeito da sua própria história. Elas não estão ali sendo tratadas como algo que acontece de forma distante. Elas são objeto e elas são sujeito da sua própria história. Então, isso é muito importante, é muito relevante da gente destacar, tanto no Cartas a uma Negra, quanto em Quarto de Despejo e todo o acervo literário da Carolina Maria de Jesus. E é claro que a gente tem que ressaltar o fato da François escrever e transmitir o que ela está passando para a Carolina como uma forma de desabafo. E eu acho que isso dá um caráter à obra da François epistolar e sobre a escrita de si. Eu acho que a gente pode pensar que ela estava falando de si mesma ali e ela não tinha um compromisso em escrever um texto bonito, ela não tinha um compromisso em relatar aquilo de uma forma que fosse agradável aos leitores. Aquilo era um desabafo dela para a Carolina Maria de Jesus. Então, quando a gente lê aquelas cartas, quando a gente lê o livro, a gente percebe que há ali muita verdade, muito sentimento, muita substancialidade. Não é algo trivial e nem algo fácil de ler, porque é comovente o modo como ela se importa com a vida daquelas mulheres que estão sendo tão maltratadas e ela se coloca naquela condição muitas vezes, ela nem suporta. Ela vai trabalhar e ela fica muito menos tempo do que ela precisaria ficar. E ela deixa bem claro isso, que ela não suporta mais fazer aquilo, porque é muito cansativo, é muito triste. E ela continua experienciando, continua vivendo, porque ela quer escrever a realidade. Ela diz que aquilo é uma experiência documental, ela diz que ela precisa entender como aquilo funciona de fato, mas, acima de tudo, ela precisa contar aquilo para uma outra pessoa que ela tem certeza que está entendendo o que ela está falando. Mas o mais triste dessa história é que elas nunca se conheceram. A Carolina e a François nunca puderam trocar um afago, um aperto de mão. Nunca tiveram um contato para poder entenderem juntas o que acontecia com essas mulheres negras tão desvalorizadas, essas mulheres que foram tão negligenciadas pela sociedade em que viveram e como até hoje obras como essa
podem estar tão esquecidas, né, pelo cânone. O cânone esquece histórias como a de Carolina, como a de François, e quantas histórias outras estão por debaixo do pano e que talvez a gente demore muito mais tempo para ter acesso. Ler Carolina, ler Cartas a uma Negra é uma forma de resistir, de desobedecer e de ser insubmissa ao sistema. Porque apesar do sistema não querer que a gente tenha acesso a essas obras, a esse tipo de literatura tão verdadeiro, tão visceral, a gente precisa continuar buscando, resistindo, lendo, compartilhando leituras, fazendo resenhas e discutindo essas ideias sobre essa escrita de si e do outro. E é com esse intuito que eu estou aqui também, de compartilhar essas ideias, de compartilhar essas histórias e saber que tem alguém aí do outro lado que também entende o que eu estou falando e que de alguma forma se sente conectada comigo. É isso, Cartas a uma Negra, cartas que a Carolina nunca recebeu, mas que eu espero de algum lugar aí no universo elas possam ter se encontrado e trocado essas figurinhas sobre a sociedade francesa, a sociedade brasileira e essa humanidade que a gente busca conhecer. É isso, gente, a resenha acaba aqui. Eu quero agradecer muito você que ficou até aqui nesse vídeo e eu espero que em breve a gente possa compartilhar muitas outras histórias, muitas outras ideias sobre livros, literatura e sociedade. Curte esse vídeo, ativa o sininho aí para receber as notificações e me segue nas outras redes sociais. Até a próxima!